Porque aqui é o canal de fazer a coisa acontecer. Sim. Então, hoje a gente está tendo o prazer de ter você aqui. Semana passada a gente estava aqui com o Giga, que está lançando, começando a carreira, essa coisa. Então, assim, a gente tem. O Boys Podcast tem esse propósito. O Boys não é um lugar onde a gente vai fazer entrevistas com famosos para ganhar seguidores. Não é a parada, não é mesmo, de verdade. É construir. É construir. A gente quer chegar. Daqui a um ano o pessoal vai dizer: poxa, eu passei esse ano todo ouvindo o Boys. E eu não vi ainda uma entrevista que eu dissesse, pô, o que esse cara tá fazendo aí, sacou? Porque a gente liga a televisão, a gente vê muita entrevista assim, do lance do comercial. E que eu não acho errado, porque a televisão é um brinquedo caro, né? Então tem que ter o lance do comercial. Isso. Mas não dá pra só fazer isso o tempo todo. E isso eu acho que é muitíssimo ruim. E aqui a gente tem essa pegada de... Vamos ouvir a pessoa que está começando, vamos ouvir a pessoa que já tem a carreira, vamos fazer com que um de alguma forma se conecte com o outro e produzir esse conteúdo que vai fazendo essa diferença. E eu vi que o Carnaval perdeu essa função. O Carnaval tinha esse lance de incluir, vamos dizer assim, né? Como é que o pessoal falava? Era a festa da... Como é que tinha gente de todas as classes, e chegou um tempo que isso estava muito bem definido. Sim. De quem estava do lado de dentro da corda, quem estava do lado de fora. E isso também acabou subindo para o trio elétrico, né? Os produtos cada vez mais comerciais e menos sensíveis ao... Com mais prioridade de transmissão, de um monte de coisa. Aí daqui a pouco bloco de forró no Carnaval, porque o forró chegou um momento que... Eu não sou contra não, mas assim, a mídia, as produtoras, sei lá, as gravadoras, nem sei se as gravadoras mais, mas assim, tinha um lance da fase, né? A gente viveu a fase do sertanejo universitário, Isso. Que aí o cara tocava pagode, mas ele catava um amigo e fazia uma dupla sertaneja porque era o negócio do momento. E aí vivia aquele negócio. Aí depois o momento do forró, o momento da... Eu vi essa semana não, tem um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês, uma entrevista do Batista, não, do Batista Lima não. Como é que é o nome dele, o cantor do Limão com Mel? É Batista Lima? Não é Batista Lima não. Como é o nome dele? Esqueci. Não sei porque... Pô, esqueci agora, ele fazendo uma live anunciando que ele tava encerrando a banda, velho, assim, tipo, demitindo o pessoal, encerrando a banda, uma banda com a história com uma Limão com Mel. Agora por conta da pandemia, não? Por conta da pandemia. A pandemia tá... A pandemia, e assim, é óbvio que o setor de evento, de turismo, de música, sentiu muito porque ele depende dos eventos que estão proibidos de acontecer. Você pode botar aqui em cima da cadeira. Mas na minha opinião, faltou também uma ação governamental, uma política pública para esse setor. Porque se ele é tão específico... por exemplo, supermercado, o cara abre, não pode, de repente não pode vender tudo, mas está aberto. Isso. E o cara que faz a música, ele não tem opção, véio. É o show, assim, a live não é para todo mundo. Não é. Não é todo mundo que consegue fazer, que consegue monetizar, então não é para todo mundo. E as lives começaram muito suntuosas, né? Isso me incomodou na época, eu até fiz um comentário entre amigos, assim, falei, cara, qual é a sensação que você tem, você músico, impossibilidade de trabalhar, que não tem essa realidade aí, quando você assiste, bate algo positivo, bate porque aquilo tá ajudando muita gente. Eu ouvi muito nesse sentido de arrecadação, de QR Code para arrecadar, doações, etc. Sim. Ajudou muita gente. Mas o fato daquele artista estar ali numa posição de meio que de ostentação, na verdade é essa, né? Quando você coloca vários tipos de bebidas caras bebendo e pessoas ali felizes como se a realidade no resto do país fosse parecida, como se tivesse tudo meio que normal. Isso eu nunca vi com bons olhos, não. Uma coisa é você estar ali tocando, cantando seu repertório com alegria, e outra coisa é você estar usufruindo de um lugar meio um palacete, alguma coisa assim. Cara, eu senti isso também, eu concordo com você. Eu falei assim, isso não passa nem um pouco assim por nenhum tipo de crítica pessoal, não, a nenhum tipo de artista, não. Só acho que é meio incoerente com o momento, sabe? E assim, e a fórmula que eu considero perversa do Carnaval, ela foi aplicada às lives. Isso. O cara que quer patrocinar, ele bota lá 50 mil reais no cara que já ganha 1 milhão, sacou? Perfeito. Então assim, o cara quer botar o anúncio dele na live lá do Bruno Marrone, por exemplo. E o cara até é um pouco menos, mas pô, veja que tem muita gente que você pode, com o investimento que você faz numa live grande dessa, você financiar 10 de artistas que você gosta. Aí tem volta e meia com essa discussão do que o Big Brother traz, né? Que as pessoas torcem muito por um desconhecido, mas nada de apoiar quem tá do seu lado aqui, né?
Então Verdade. tem um pouco disso. Eu não estou dizendo que os critérios empresariais, comerciais não existem. Existem. Você tem que ter retorno da sua marca, Sim. você tem que ter visibilidade, isso tudo acontece, mas veja um pouquinho o outro lado também, né? Eu acho que a gente é um pouco de tudo. Eu acho que tem um pouco comercial e tem o humano tem que estar na frente também. Então, mas quando eu falo que eu acho que faltou política governamental, e eu acho que faltou em todas as esferas, municipal, estadual e federal, por exemplo, o recurso lá da cultura. Por que não fazer um programa, assim, pensando sem filtro, né? Por que não fazer um esquema de lives onde os artistas cadastrados fariam a live e aquele recurso que seria para o incentivo da cultura fosse dividido entre essas lives? Sabe? Então, assim, o recurso está lá, velho. Tinha jeito de fazer. Não, tinha jeito. Sempre tem forma de fazer. Só que não houve vontade política. A Celina mandou uma mensagem aqui dizendo... no Fama, eu acho que fui a maior torcedora dele, Celina Freitas. Nunca perdi uma apresentação. A Delma é bom pra pi. Não vou falar. É porque ela deu um palavrão aqui, eu não. Mas assim, você entendeu. Foi um elogio. Então, você entendeu. Então, a galera mandou Obrigado, mensagem. Celina. Beijo pra você. Ela é sua fã demais, fã também do Alan, que estava aqui com a gente, do Toreba. A gente fala Alan, ninguém sabe quem é, né? Tem que falar Alan Toreba. E ela também, ela é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo com camarim do Eva e tal, Lázaro Abud, a galera. Então, quando ela soube que você vinha, ela fez, eu queria estar aí. Eu falei, venha. Aqui é igual coração de mãe, você entra aí. Mas ela não veio, perdeu. Então, assim, o lance eu acho que faltou esse lance do cuidado com o músico, sobretudo porque, com o artista de uma forma geral, né? O pessoal do teatro também está sofrendo, enfim. Mas sobretudo com quem mais precisa, que é aquele que está começando, que é aquele músico mais local. Depende entendeu? do show presencial, do barzinho, entendeu? Para viver. E aí, a galera que depende de barzinho. Você entendeu? É porque o empreendedorismo na música, você acaba, tipo assim, um empreendedor, o governo federal criou diversas modalidades de empréstimos e tal, e formas de... Só que o cara que está aparado 100%, que é a questão do músico e de empresas relacionadas a isso, vai pegar empréstimo para pagar como? Se está tudo parado, se não está girando, se não está tendo fonte de receita, se não está entrando dinheiro. É muito difícil. Putz. Tá muito difícil. Eu comecei em janeiro a fazer as lives em casa por isso, porque era a única alternativa. A gente tava com uma agenda boa. É o Adelmin Live. É o Casé de Live. O Casé de Live. E aí a gente tava com uma agenda boa, marcada pra tudo acontecer. Chegou depois, houve o lockdown, a gente falou, e aí, Rogério, vamos nessa, vamos fazer a live, pedir colaboração da galera. E aí a galera ajudou muito até hoje. Superchat, o Pix. Pix por Pix, basicamente. E aí a galera sempre assim, a gente fez a do YouTube semana retrasada. E deu tudo certo também, porque a gente foi tendo a colaboração, inclusive, antecipada da galera para pagar a equipe, né? A gente, pela primeira vez em 7 semanas, eu fiz esse desafio junto com a Reinel Produções e Bruno Costa Filmes de fazer uma live de YouTube, que para mim não era confortável pelo custo que eu ia ter. Eles iam ter o custo da produção toda lá, da realização, e a gente ia ter o custo da equipe. Falei, vamos conseguir com nossos amigos, nossos parceiros, vão sensibilizar, e aí a gente juntou um monte de gente, saiu pedindo, e a gente salvou logo da equipe, graças a Deus. E o que deu lá, a gente deu uma rateada.